O protesto de Lutero não acabou! Acabou para aqueles que estão adorando a imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa. O protesto acabou para quem está promovendo dentro da igreja o departamento de liberdade religiosa. Para esse sim, o protesto acabou. Mas para o quarto anjo, o protesto não acabou. O protesto acabou para aqueles que estão promovendo dentro da igreja o departamento de liberdade religiosa. Para esses, o protesto acabou, mas para o quarto anjo, para o ministério que Deus levantou, o protesto não acabou. Ele irá travando a batalha contra a besta e contra a sua imagem. Ele não renderá, jamais retroceder, nunca. A falsa liberdade religiosa, ela é a imagem da besta. Ela é a Agenda 2030. Ela é o engano de Satanás nos últimos dias. No Brasil, dados que envolvem intolerância religiosa são preocupantes. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, somente no primeiro semestre de 2023 foram registradas quase 1.000 denúncias. A fim de conscientizar a população sobre o tema, foi realizado o primeiro Fórum de Liberdade Religiosa do Tocantins. Foi de fato um celeiro de conhecimento sobre liberdade religiosa, sobre direitos fundamentais, abordagens filosóficas, abordagens antropológicas, abordagens até com viés religioso, mas especialmente a abordagem do direito, porque liberdade religiosa nada mais é do que direito humano fundamental, que certamente vai marcar a história do Tocantins e sem dúvida nenhuma vai marcar a minha história também na defesa da liberdade religiosa. O evento foi organizado pela Equipe Regional de Liberdade Religiosa do Tocantins, em parceria com o Instituto Federal do Tocantins, Educação Adventista e da Universidade Federal do Estado, que sediou o encontro. O ForLi, ele representa uma oportunidade muito grande que a universidade precisa de conversar com a comunidade. Aqui é a dimensão da extensão, que está ligada com a pesquisa, que está ligada com o ensino, é o tripé da universidade. O programa surpreendeu com música, painéis, mesas de debate e momentos de interação e perguntas. Participaram mais de 100 pessoas, dentre elas líderes religiosos, autoridades governamentais, estudantes e sociedade civil. Eu sou estudante de Direito, vou estar me formando dentro da área e pretendo exercer a advocacia. E ali, como advogado, eu preciso saber desses preceitos, eu preciso respeitar eles. Então, saber que o meu cliente teve a sua liberdade violada, é fundamental eu saber como defendê-lo. A nossa principal prioridade é tanto que a gente possa proferir a nossa fé, quanto que os outros também possam ter a liberdade de expressar aquilo que eles acreditam, aquilo que eles creem. Celebração, fé e respeito são palavras que resumem o primeiro Fórum de Liberdade Religiosa do Tocantins. O desejo dos organizadores é que cada participante atue como um multiplicador. E nós ficamos muito felizes porque nós vimos, tanto conversando quanto até mesmo quando nós abrimos para as perguntas, que as pessoas estão ansiosas agora para compartilhar e já estavam pedindo até um segundo fórum, que acontecesse logo. E a gente vê que esse fórum ele não vai parar aqui nessa tarde, mas ele vai em cada denominação religiosa, em cada comunidade religiosa, nas universidades, nas escolas. Nós vamos multiplicar o conhecimento que nós tivemos essa tarde. ForLir é Fórum Regional de Liberdade Religiosa e ForLir Tocantins porque foi instituído aqui no estado do Tocantins em 2021. O objetivo principal desse fórum é trazer realmente a sociedade para refletir essa conscientização do respeito e tolerância,
as liberdades religiosas. E hoje aqui, os aspectos abordados, sociológico, jurídico, legal, foram alcançados. Nós estamos falando do direito mais caro, a dignidade humana. O direito de crer ou não crer. Segundo, porque assegurar o direito do outro é, consequentemente, garantir o seu próprio direito, não é? E terceiro, para contribuirmos significativamente com sociedades mais pacificadas, mais respeitosas, mais justas e mais igualitárias. Então, qual a importância do FORLI é justamente sobre isso, né? Não naturalizar isso que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo em outros estados, Estado-nação também, que é esse recrudescimento da intolerância religiosa no país, no Brasil e também no Tocantins. Mesmo aqueles que não compreendem a plenitude deste tema, possam se envolver com os esforços, não é, de garantir que todos possam igualmente escolher, professar e se organizar em torno da religião que escolheu. Estou muito feliz com o resultado do nosso primeiro Fórum Regional de Liberdade Religiosa do Tocantins. O encontro contou com a representação de várias religiões, a fim de debater sobre a importância da liberdade na visão legal, jurídica, sociológica e filosófica. Para a Deise, encontros como esses são fundamentais. No Tocantins, nós carecemos de dados, tá? Nós sabemos que existe a intolerância religiosa, mas como comprovar esse dado? Por exemplo, né? Se a gente for numa delegacia, provavelmente esses números eles estão subnotificados como briga de vizinho, né? A gente sabe que nas escolas, né, ainda tem, né, a gente teve um relato recente numa escola municipal de uma filha de um pai de santo, né, de uma autoridade afro-religiosa que provavelmente mora no Taquari, e que a mãe, ela chegou em casa falando para a mãe que a ex-professora dela pediu para ela parar de fazer aquilo. Então, na escola, a gente tem várias estruturas. A coordenadora do Fórum no Tocantins falou que o evento foi a conclusão de uma série de ações que já são realizadas para combater a intolerância religiosa. Essa é a primeira programação, por isso intitulamos o primeiro Fórum Regional de Liberdade Religiosa do Tocantins, mas o fórum ele é permanente. Nós encontramos mensalmente, uma vez por mês, a gente faz reuniões com professores, né, filósofos, sociólogos, pastores de outras denominações, umbandistas, representantes de diversas religiões que estão aderindo ao fórum. E, assim, para deixar bem claro que isso não é só um evento passageiro, isso aqui é uma celebração, mas nós estamos trabalhando para que seja permanente. O que Lutero começou ainda não terminou. O protesto de Lutero não acabou. Acabou para aqueles que estão adorando a imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa. O protesto acabou para quem está promovendo dentro da igreja o departamento de liberdade religiosa. Para esse sim, o protesto acabou. Mas para o quarto anjo, o protesto não acabou. A falsa liberdade religiosa vai ser desmascarada. Ela é a imagem da besta. A falsa liberdade religiosa. O profeta João, ele viu 3 espíritos semelhantes a rãs, um sair da boca do dragão do espiritismo, outro da boca da besta, catolicismo, e outro da boca do falso profeta, protestantismo apostatado, para batalhar contra o dia do Deus Todo-Poderoso. Deus levantou o quarto anjo para protestar contra
esperando. O aviso do quarto anjo começou! Caiu a grande Babilônia pelo departamento falso de liberdade religiosa. Todas as igrejas se tornaram morada de demônio pela falsa liberdade religiosa. Todas as igrejas se tornaram morada de todo tipo de ave imunda pela falsa liberdade religiosa. Você vai à escola, ela está lá, a falsa liberdade religiosa. Quando você vai à igreja, ela está lá, o departamento de liberdade religiosa, é a falsa liberdade religiosa. Ela está na igreja. Quando você vai ao Ministério Público Federal, a falsa liberdade religiosa, ela está lá. Quando você vai nos Estados Unidos e em todos os países, ela está lá. Ela está na meta 16 da Agenda 2030, a falsa liberdade religiosa. Ela é o FEDUM 25, a falsa liberdade religiosa. Ela é a paz mundial, a qual Paulo falou. Quando eles andarem dizendo paz e segurança, então sobrevirá sobre ele a repentina destruição. A falsa liberdade religiosa, ela é a paz mundial. A paz profetizada nos últimos dias, a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é o engano satânico dos últimos dias. É a imagem da besta. O profeta João, ele viu uma perseguição tríplice. Não é uma religião única que irá perseguir, mas uma perseguição tríplice. Apocalipse capítulo 16, verso 13 e verso 14. O profeta João, ele declara: vi sair da boca do dragão, do espiritismo, vi sair da boca da besta, do catolicismo, vi sair da boca do falso profeta, do protestantismo apostatado. Vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rães, porque são espíritos de demônio. Vão aos reis da terra, juntos para perseguir, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Mas é a falsa liberdade religiosa que eles estão promovendo. A falsa liberdade religiosa é a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. O combate contra a imagem da besta, a falsa liberdade religiosa, começou. O quarto anjo de Apocalipse, capítulo 18, começou a dar o seu aviso contra a falsa liberdade religiosa. Caiu a grande Babilônia pela falsa liberdade religiosa. As igrejas se tornaram morada de demônio pela falsa liberdade religiosa. As igrejas encheram-se de todo espírito imundo e de todo gênero de ave imunda pelo departamento de liberdade religiosa da igreja local. O departamento de liberdade religiosa da igreja local é o mesmo a falsa liberdade
liberdade religiosa, do Ministério Público Federal, da ONU, da Agenda 2030, do Fredon 25 e do Projeto 2025 da conservadora direita. É a paz mundial profetizada por Paulo. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. Duas classes se desenvolverá na face da terra: os adoradores de Deus, guardando os mandamentos de Deus, e aqueles que, apaixonado pela falsa liberdade religiosa, apaixonado para perseguir os santos do Altíssimo. A falsa liberdade religiosa completará o número dos mártires, mas Deus derramará 7 últimas pragas sobre os adoradores da imagem da besta, porque a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. Ela é os enganos de Satanás. A falsa liberdade religiosa deu vida ao espiritismo, deu vida ao catolicismo e deu vida ao protestantismo apostatado. Uma perseguição tríplice, mas o Cordeiro vencerá a falsa liberdade religiosa. Vencerão também aqueles que estão com o Cordeiro, aqueles que estão com Cristo. Vencerá essa batalha do Armagedon. O protesto não acabou. A obra de Lutero está em continuação, não acabou. O protesto acabou para aqueles que estão apaixonados pela falsa liberdade religiosa, para aqueles que se encontram nas igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa. Mas para o quarto anjo do Apocalipse capítulo 18, o protesto não acabou. A falsa liberdade religiosa, Constantino iniciou com essa falsa liberdade religiosa no ano 313. E houve uma terrível perseguição pela falsa liberdade religiosa de Constantino. Foi o período da Idade Média, o período da besta, o período do ano 538 até o ano de 1798, a besta de Apocalipse capítulo 13. Mas Deus levantou Lutero para trazer a verdadeira liberdade religiosa, para derrubar a falsa liberdade religiosa de Constantino. E agora essa obra de Lutero está em continuação. O quarto anjo dando o aviso da queda de Babilônia pela falsa liberdade religiosa. Os reis da terra, com ela se prostituiu com a Babilônia, se prostituiu pela falsa liberdade religiosa. Isto é, os reis da terra, Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal, o Estado, representando os reis da terra, se prostituiu com Babilônia pela falsa liberdade religiosa. As religiões estão unidas com o poder civil pela falsa liberdade religiosa. A Idade Média voltou pela falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, a imagem da besta, está prendendo e multando, acusando as pessoas de intolerância religiosa e até de racismo religioso. E vai matar os santos do Altíssimo para completar o número dos mártires. A falsa liberdade religiosa, qual é a imagem da besta, vai colocar o sinal da besta na testa e na mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. É a falsa liberdade religiosa que coloca o sinal da besta na testa e na mão direita. É a falsa liberdade religiosa que coloca o selo da besta, o qual é o domingo obrigatório. É a falsa liberdade religiosa que coloca o decreto de morte para matar num só dia todos os guardadores
do santo sábado, a menos que eles abandone a sua fé peculiar de guardar o santo sábado para guardar o primeiro dia da semana. É a falsa liberdade religiosa que coloca o decreto de morte para matar num só dia os guardadores do santo sábado. Mas Deus livrará o seu povo, e nenhum dos guardadores do santo sábado, no tempo do decreto de morte, o qual é o período que a porta da graça já está fechada, nenhum deles serão mártires. A falsa liberdade religiosa matarão os servos de Deus antes da porta da graça se fechar. Ela matando o povo de Deus, porque o povo de Deus dará o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. O povo de Deus desmascarará o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo apostatado. Tudo será em viva voz desmascarado. Então, a falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta, começa a matar o povo de Deus. Mas o povo de Deus, mesmo sendo mártires, não ficarão em silêncio, não silenciará a mensagem, continuará dando a mensagem. E então ela, irada com o povo de Deus, então ela coloca o item do selo da besta. É a falsa liberdade religiosa que coloca o selo da besta, porque ela já está matando. Mas mesmo assim o povo de Deus não fica em silêncio, desmascara o espiritismo, desmascara o catolicismo e desmascara o protestantismo apostatado. Então, ela, irada com o povo de Deus, coloca o item do selo da besta, o domingo obrigatório, para proibir comprar ou vender, senão aqueles que guardarem o domingo. Mas o povo de Deus, mesmo sendo mártir, mesmo a proibição de comprar ou vender, a mensagem se avolumará e a terra inteira será iluminada com a glória do Senhor. A luz do quarto anjo do Apocalipse, capítulo 18, iluminará a terra toda com a sua glória. Glória a Deus, aleluia. A mensagem não será dada em sussurros. Assim como Cristo purificou o templo 2 vezes. A primeira vez no início do seu ministério e a segunda vez no final do mesmo. Assim também será dado 2 avisos às igrejas. 2 avisos distintos e separados será dado às igrejas. O primeiro você já está ouvindo. É esse aviso que Babilônia caiu por causa da falsa liberdade religiosa. Babilônia caiu, todas as igrejas caiu pelo departamento de liberdade religiosa. Esse é o primeiro aviso, o qual você está ouvindo. O segundo aviso virá depois deste, quando colocar o item do domingo obrigatório, então será dado o segundo aviso. O segundo aviso é dizendo: sai, as pragas vai cair, sai, está colocado o domingo obrigatório, sai dela, povo meu, as pragas vai cair. Começou a contagem regressiva de Daniel 12 para, no fim dos 1290 dias, as pragas vai cair. Então, assim como Ló saiu apressadamente de Sodoma antes da sua destruição, assim também os amados de Deus sairão das igrejas condenadas antes das 7 últimas pragas.
ministros e povo atenderão a chamada, sai dela, povo meu, e se unirá com o quarto anjo, com o remanescente de Deus. Mas o primeiro aviso começou, o quarto anjo começou o aviso da queda de Babilônia. Babilônia caiu a grande Babilônia. Os mercadores da terra estão se enriquecendo à custa de Babilônia, à custa da sua prostituição. Porque os mercadores da terra são os juízes, são os advogados que estão promovendo no Ministério Público Federal, no Poder Civil, a falsa liberdade religiosa. Então eles prendem as pessoas, acusando as pessoas, dizendo que as pessoas estão com intolerância religiosa, até com racismo religioso. Então eles prendem e multam as pessoas de R$80 mil a multa até R$900 mil. Assim, os juízes, os advogados da OAB e os parlamentares estão ficando mais ricos. Eles são os mercadores da terra que se prostituiu com Babilônia. Os reis da terra são os países que todos do mundo inteiro estão obedecendo à ONU para promover a falsa liberdade religiosa. Se você está na igreja Babilônia, você está adorando a imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. Deus se levantou este ministério, o quarto anjo, para o protesto de Lutero, para um combate à imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. O quarto anjo começou a dar o primeiro aviso da queda de Babilônia, a falsa liberdade religiosa.